Queridos, a passagem para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta manhã se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 1. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, este versículo de número 3 em particular, onde nós lemos: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Bem, queridos, nós nos voltamos a esse tema tão maravilhoso que é o tema da fé. O título desta mensagem nesta manhã é A Fé e Seus Companheiros. A fé e seus companheiros. E aqui está Paulo dirigindo esta palavra à igreja que se encontrava em Tessalônica, e ele elogia aqueles irmãos por algo tão maravilhoso. Ele diz: a vossa fé, irmãos, cresce muitíssimo. Logo na sequência, ele demonstra de que maneira a fé desses irmãos cresce, e é isso que nos interessa nesta manhã. Saber ou conhecer quais são esses aliados, ou esses companheiros, ou estes elementos que estão unidos à fé, e que mostram a qualidade da fé de um crente, o poder, o vigor e o desenvolvimento, ou não, isto é, da fé de um crente em Jesus Cristo. Meus amigos, uma pequena fé é um desastre para um crente. Uma fé pequenina é uma tragédia para um crente em Jesus Cristo, porque a fé ela é tão central, ela é tão crucial na vida cristã. A fé, por exemplo, na vida espiritual, é aquela chave que nos permite experimentar as bênçãos de nosso Deus. Fé é essencial para o serviço dirigido a Deus. Fé é essencial para as respostas a nossas orações trazidas diante de nosso Deus. A fé ela é essencial para a estabilidade espiritual de um crente. E a fé é tão essencial para a nossa comunhão pessoal com o nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo, porque nós o conhecemos pela fé. E sem fé, nós não podemos experimentar a graça e o poder do Espírito Santo, porque nós conhecemos o Espírito Santo de Deus pela fé, porque Ele habita em nossos corações pela fé. Você percebe a singularidade da fé na vida cristã? É difícil tentar ilustrar o que é a fé na vida cristã. Se nós pensarmos sobre um motor de um carro, por exemplo, de alta potência, talvez a fé seja aquele óleo que percorre todas as engrenagens. Sem esse óleo que existe nessa engrenagem de atrito, as coisas não movem, não andam, não há força, não há poder no motor. Assim, o óleo permite que as coisas estejam em desenvolvimento com grande facilidade. Assim, sem fé, é impossível progredirmos na vida cristã. E sem fé é impossível que um crente se torne uma pessoa agradável a Deus. É o que nos diz o escritor aos Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus, sermos agradáveis a Ele. Agora, a fé, queridos, a fé é algo que deve ser cultivado. A fé é algo que deve crescer e se desenvolver na vida cristã. Isso é muito importante. Se de uma maneira gráfica você pudesse gravar isso na mente, que a fé não é como um presente ou um objeto em que você recebe, põe numa prateleira e ali ele permanece da mesma maneira por toda a vida. Mas a fé talvez seja mais como uma planta, como algo orgânico, precisa crescer, precisa se desenvolver, precisa aumentar. Uma vez salvos, nós não perdemos a nossa salvação. É um ensino tão claro da palavra de Deus. Salvação é uma obra do Senhor Jesus Cristo, sem méritos nossos. Não poderíamos perder essa salvação pelos nossos deméritos, já que não fomos salvos por méritos. Mas ainda embora nós não percamos a salvação na conversão, nós podemos muitas vezes enfraquecer na fé por não exercitá-la. Não tenha em mente o elemento orgânico da fé. Nós podemos perder o poder da fé, ou o desfrute da fé, ou a graça, ou a energia que nos é dada da parte de Deus, através das verdades que são como que ativadas em nós pela fé, se eu posso usar essa linguagem tão abstrata, na verdade. Às vezes, queridos, crentes em Jesus Cristo entram em dificuldades, e todos nós entramos em muitas dificuldades, não é? Nesta jornada. E as pessoas vêm relatar as suas dificuldades e querem conversar, isso é muito bom. E elas dizem o que estão experimentando. E logo depois de alguns minutos clinicando ali pastoralmente, você percebe que a dificuldade está ligada à fé.
que a raiz da enfermidade, assim por dizer, é um problema ligado à fé do crente. Algum problema na fé do crente está o levando por meio dessas dificuldades, seja espirituais ou emocionais, ou de compreensão, ou de dúvidas. Mas porque sempre há uma medida de fé em todo crente, porque a fé não pode ser acabada por inteiro, ela nos foi dada na conversão, o justo, o justificado viverá pela fé até o final, porque sempre há uma medida de fé em todo crente em Jesus Cristo, então nós podemos correr o risco de imaginar que a nossa fé está saudável, que a nossa fé está muito bem. E esse é o grande problema. E assim o problema, ou as dificuldades que nós enfrentamos, as dificuldades em minha volta, no meio familiar, comigo mesmo, minha personalidade, eu acho que são problemas exteriores que vêm a mim muitas vezes, quando na verdade é uma questão que tem mais a ver com a fé do que com as circunstâncias. A fé está em más condições e por isso ela não consegue nos mover para frente ao longo das provações. É exatamente isso. Porque a fé tem essa característica na vida cristã. A fé é como um músculo no corpo. Deixa-me voltar ao elemento orgânico novamente. O músculo sempre está ali presente no corpo, não é? Ninguém tem mais músculo do que outra pessoa. Tem mais músculos envolvidos ou não. Mas a fé é como um músculo. O músculo está sempre ali presente numa pessoa. Com frequência em um estado muito pobre, não é? Um estado muito inútil, talvez. E assim, se esse músculo não é exercitado, você não vai conseguir resolver as coisas no dia a dia. Você está se sentindo fatigado, não consegue levantar as coisas, subir uma escada. Os músculos estão ali, mas muitas vezes em uma má condição. Assim também a fé na vida de um crente, às vezes, ela sempre está ali, sempre há uma medida de fé, mas porque ela não é exercitada, porque ela não está se desenvolvendo como esse músculo, então quando eu passo pelas dificuldades, pelas provações, eu não consigo seguir em frente e suportá-las, porque os músculos da minha fé não estão cultivados. E eu imagino que são os problemas, ou as questões, ou as dificuldades que vêm sobre mim, quando muitas vezes é uma questão relacionada à fé. Deixa-me começar então com essa ilustração para tornar clara a nossa ideia nesta manhã sobre a fé. Muitas vezes uma pessoa nova na fé, salva recentemente, há poucos meses, há poucos anos, ela possui grande entusiasmo, não é? Você já percebeu isso? Eu tenho certeza que você passou por isso, sendo um crente convertido, genuíno. Há tanto entusiasmo e poder na fé no início da jornada, não é? Como uma criança, de novo o exemplo dos músculos. Ali está aquela criança e faz coisas que só de olhar você já fica cansado. Na verdade, que flexibilidade. Pula o joelho, vai para lá, vai para cá, você já começa a sentir dor no teu joelho só de olhar. Na verdade, é uma grande flexibilidade ali no início. Mas conforme os anos vão passando, você percebe, não é? Vai endurecendo, vai enrijecendo, o osso vai ficando poroso, os tendões vão ficando mais duros. Para pegar um lápis que cai no chão, você se assusta, não é? Para se levantar de novo. E assim muitas vezes acontece com a fé, porque o crente, ele vai jornando pela vida cristã e pela falta do exercício espiritual que nos é dado na palavra de Deus. Nós vamos tocar nisso em um minuto. Essa fé vai se enrijecendo e nós temos grande dificuldade às vezes de seguir no meio de provações, preocupações, dúvidas, ataques do inimigo, questões pessoais da nossa personalidade, como certos temores ou timidez demasiada, quando na verdade está ligado à fé muitas vezes. Eu gostaria de lidar com isso nessa manhã, é vital. É vital que conforme nós envelhecemos na fé e conforme nós amadurecemos na fé, nós tomemos o cuidado necessário para exercitar e cultivar a fé que nos foi dada na conversão. Bem, queridos, eu creio que é importante, antes de passarmos aos pontos mais práticos, recordar o que não é fé. Porque enquanto eu estiver falando sobre fé e lendo esses versículos, talvez em tua mente haja uma ideia de fé que não seja bíblica. Então deixe-me tentar limpar esse campo de vista aqui, para nós termos uma visão clara sobre o que seja fé. A Bíblia, por exemplo, ao lidar com fé, a fé, ela não nos apresenta a fé como a fé tendo um poder executivo. Marque isso. A fé não possui um poder executivo. Esse é o tipo de fé que é reivindicada no movimento pentecostal, neopentecostal, que é um galho, assim por dizer, uma ramificação do esoterismo asiático, que de alguma maneira entrou no Ocidente pelo catolicismo romano e no meio protestante pela Igreja Católica. Mas essa fé que encara, essa ideia que encara a fé como tendo um poder executivo, não é bíblica.
Nossos amigos, irmãos, muitas vezes, pentecostais, nos dizem que se você deseja ser curado, o que eles dizem? Você deve orar a oração de fé. E ao orar a sua oração de fé, pela fé você tem um poder executivo para te curar ou curar outra pessoa, mas você não encontrará isso na palavra de Deus. Não há este ensino nas Escrituras. Eles dizem que se você, com absoluta certeza e confiança, orar e pedir por cura, então isso acontecerá, porque você tem essa fé que atua como um poder executivo para realizar as coisas. É como se a fé fosse quase maior do que Deus, e você, ao puxar essa manivela da fé, Deus vai ter que operar de alguma maneira, porque você já apertou o botão, então o poder precisa ser manifesto. Mas isso não é ensino da palavra de Deus, isso é a concepção mística, esotérica da Ásia que tem entrado no Ocidente já há muitos séculos e de alguma maneira entrou na igreja cristã. Nós não podemos controlar a Deus. Mas pastor, Deus não tem poder sobre todas as coisas? Ele não é capaz de fazer todas as coisas? Absolutamente, meu querido. Deus tem todo o poder nos céus e na terra, mas Ele também tem uma vontade e um propósito. Assim ele exerce o seu poder de acordo com a sua vontade e o seu propósito, não ao meu bel prazer ou ao meu comando, de acordo com o seu plano e o seu propósito. Assim há coisas que ele fez em um determinado momento, que nós lemos e aprendemos que ele não deseja fazer agora e que ele não fará novamente, e há coisas que retornarão. Assim Deus exercita o seu poder de acordo com a sua vontade e o seu propósito. Bem, queridos, se a tua fé, eles dizem, tiver aquela virtude certa, ela possui um poder executivo. E por trás dessas ideias, há tantas armadilhas que prendem pessoas e que exaurem pessoas e que roubam pessoas. Porque se eu estou te dizendo, que se você crê no que eu estou te dizendo, e você trouxer uma oferta gorda aqui, eu creio e declaro que você vai ser curado dessa enfermidade. E você vem da tua geladeira, das tuas mesas e traz a sua oferta aqui, mas você não é curado. E se você vier reclamar, sabe o que eu vou te dizer? A culpa é tua, porque você não teve fé. É muito bom, né? Uma maneira poderosa de sequestrar as pessoas e causar uma espécie de estelionatário religioso, né? Então, essas ideias permeiam certos movimentos e levam pessoas para longe da palavra de Deus e assim exaurem as pessoas emocionalmente, materialmente. Mas por que tantas vezes? Porque muitos têm desprezado a palavra de Deus e assim se tornam presas de um falso ensino. Eu fiz uma grande digressão nesse ponto, mas o meu ponto é dizer isso. Você nem eu podemos controlar a Deus ou os poderes celestiais e fazer com que Deus entre em operação simplesmente por um ato de declarar ou pensar positivamente e chamar isso de fé. Porque isso não é o ensino da palavra de Deus, isso não é fé na palavra de Deus. Alguns líderes religiosos chegam mesmo a ensinar, isso acontece muito hoje, que você deve mesmo visualizar em tua mente o objeto, a coisa que você deseja, o tamanho, a cor, o formato, e já agradecer a Deus por ter já te dado isso, mesmo antes de você ver e tocar isso aí. Mas mais uma vez, isso é esoterismo que tem entrado no meio evangélico, que se espalha por toda parte. Essa noção do pensamento positivo, não é? Que vem das religiões asiáticas, que se tomou um vernizinho cristão e está sendo usado por muitos manipuladores no meio cristão religioso. É uma noção falha, não é uma noção bíblica, porque a verdadeira fé reconhece que Deus somente é soberano e que Ele conhece a sua vontade e o seu propósito para a vida de cada crente individual. A fé verdadeira compreende que Deus ele possui poder, mas Ele também possui um plano, um propósito. Ele opera de acordo com o seu plano e o seu propósito, que é claramente revelado na sua palavra. Assim cabe aos filhos e filhas de Deus conhecerem a vontade de Deus. Assim, queridos, quando nós oramos por uma bênção, seja uma cura de uma enfermidade, seja um novo emprego, seja um plano muito grande, nós sempre oramos em submissão à vontade de Deus. E nós sabemos que Ele responderá de acordo com o seu propósito e muitas vezes de acordo com o seu plano e treinamento para nossas vidas individualmente. E isso muitas vezes poderá ser bem diferente daquilo que nós desejamos, ou do tempo que nós esperamos, ou da maneira em que nós esperamos, porque nós confiamos na soberania de Deus e assim nós oramos sempre de acordo com a vontade revelada do Senhor. Essa é a maneira correta de orar. Quando oramos por questões grandes, a longo termo, assim nós devemos depender do Senhor. Nós
Nosso desejo, muitas vezes, não está em linha com a vontade e o propósito do Senhor. Assim, não é correto para um crente começar como que criar dentro de si mesmo uma certa certeza emocional, artificial, muitas vezes, sobre o resultado de sua oração, como se ele pudesse dominar a Deus. Então, se há esse elemento do pentecostalismo na tua concepção sobre fé, tirado aí da televisão, ou de amigos, ou de literatura, ponha de lado, porque essa não é a fé bíblica. Mas deixe-me voltar para o nosso ponto. Se você deseja ir um pouco mais fundo sobre esse tema, recomendo aos irmãos a nossa série de estudos sobre a fé, uma fé mais forte que os sentimentos, a fé é o escudo espiritual do crente, e vencendo o mundo e o mundanismo pela fé, onde nós vamos passando sobre esses temas com mais detalhes. Está no site da igreja. Mas, queridos, Deus ama ver uma fé forte e vigorosa e operante em cada crente. Essa é a vontade do Senhor. Porque uma fé assim glorifica a Deus. Uma fé assim honra o Senhor Jesus Cristo. Uma fé vigorosa, crescente, ativa, ela foca a nossa mente no poder de Deus. Uma fé assim mantém os nossos olhos na ternura de Deus, nos propósitos de Deus. Uma fé assim expressa grande dependência de nosso Deus, grande admiração ao nosso Deus. Porque a fé compreende a realidade das coisas. E quando nós estamos cheios desse tipo de fé, então, queridos, nós nos vemos como pessoas pequenas e necessitadas, insuficientes. Então, nós compreendemos e respeitamos a nossa necessidade do poder de Deus em nossas vidas. Você percebe? A fé nos dá uma visão clara da realidade das coisas. Nos faz ver quão dependente de Deus nós somos. E assim exalta o nosso Deus e dirige glória somente a Ele. Bem, deixe-me falar então sobre os aliados da fé nesta manhã. Se nós colocarmos um holofote sobre a fé como descrita na palavra de Deus, sabe o que nós aprendemos? Nós aprendemos que há certas coisas que estão unidas à fé e devem estar sempre unidas à fé. O nosso objetivo é considerar o número desses textos na palavra de Deus que mostram essas coisas que são unidas à fé, porque a fé ativa e vigorosa, ela nunca está sozinha, ela sempre está acompanhada de algo. Isso acontece porque a fé ela não tem um fim em si mesmo. A fé não é um sentimento tem um fim em si mesmo, não produz nada. Mas a fé não tem um fim em si mesmo. Ela resulta ou ela opera algo, e assim a fé na vida cristã sempre está conectada com algo prático, algo operante, algo real, algo que traz um resultado na minha vida, na obra do Senhor, na vida de outras pessoas. A fé possui certos aliados, certos companheiros. Bem, a fé pode ser comparada, mais uma vez, a um motor de um carro, novamente. Esse motor, ou carro melhor, ele não tem uso, a menos que os outros componentes estejam ali, não é? Você tem um motor do carro ali perfeito, um motor poderoso, de alta tecnologia, mas se a caixa de câmbio não estiver no lugar, e a bateria não estiver lá, e os freios não estiverem colocados no lugar certo, aquele motor poderoso, capaz de levar esse carro em altas velocidades por muito tempo, não irá fazer nada. Assim é a fé, embora seja algo tão poderoso, tão grande, dado por Deus, porque está centrada na palavra e não em si mesmo. É Deus que é poderoso, é a palavra que é poderosa. Sem esses elementos, essa fé no crente não produzirá muito resultado na vida cristã e não nos ajudará a crescer e a seguir em frente. Bem, a fé conectada a certos aliados, ela anda de mão dada com esses aliados. Paulo, muitas vezes, você observa no teu estudo, ele fala sobre fé e logo ele menciona algo na sequência. Sabe o que isso nos ensina? Mais uma vez, que a fé não anda em si sozinha. Ela não tem um fim em si mesma. Ela deve estar conectada a certas coisas. Eu me volto agora a Filipenses capítulo 2, versículo de número 17, porque aqui nesse texto nós encontramos a fé conectada a algo maravilhoso. Filipenses capítulo 2, versículo 17. Paulo ele se alegra com o crescimento espiritual daqueles irmãos em Filipos, e ele fala sobre o sacrifício e serviço da fé dele. Filipenses 2, 17. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Deixa-me marcar esse ponto aqui. Observe que ele não diz, e ainda que seja oferecido por libação sobre a vossa fé,
folgo e me regozijo com todos vós. Ele precisa dizer de que maneira essa fé foi exteriorizada por esses crentes. Sacrifício e serviço da vossa fé. E aqui nós temos a fé em conjunto com sacrifício e serviço, porque uma fé viva, em crescimento, ela está sempre ligada a sacrifício e serviço. E nós, queridos, se nós recusarmos fazer esses sacrifícios e serviços que nos são dados por Cristo, a nossa fé mingua, diminui, ela não cresce, ela não se desenvolve. Funciona assim: se eu estou convencido, como um crente, persuadido sobre o Senhor, sobre a missão de Cristo na terra, isso é fé. Eu estou persuadido, convencido dessas verdades a respeito de meu Deus, do meu Salvador, do que Ele veio fazer neste mundo, do porquê Ele me chamou e me preserva aqui. Eu estou persuadido dessas verdades que me informam sobre essas coisas. Então, eu sinto profundamente que o único propósito de eu estar aqui nesse mundo ainda é servi-lo, é trazer glória a Ele. Aqui o serviço, aqui o sacrifício. Porque eu estou persuadido destas verdades, isso me leva ao serviço e ao sacrifício. Você percebe que uma fé não tem um fim em si mesmo, não é apenas um sentimento? E porque isso me leva a um serviço, a minha fé cresce e se desenvolve. E assim nós nos tornamos pessoas agradáveis a Deus. É tão prático esse ensino da palavra de Deus. A verdadeira fé não pode suportar o pensamento de ser inútil ou infrutífero espiritualmente. Ela não consegue passar dias ou semanas sem fazer nada para o Senhor Jesus Cristo, sem viver para Cristo, sem ter sacrifício para Ele. Sacrifício, todos nós sabemos. Sacrifício não é o meu tempo disponível que me sobrou, não. Sacrifício é algo que me cobra. E essa fé verdadeira não consegue passar dias e semanas sem servir a Cristo, vivendo apenas em torno de mim mesmo, de meus problemas, de minhas preocupações, de meus desejos, de minhas buscas. Porque eu tenho uma verdadeira fé que me foi dada na conversão, então eu me submeto à vontade de Deus, eu me entrego a mim mesmo, ao testemunho, ao serviço do Senhor Jesus Cristo, e eu sirvo a Ele por tudo aquilo que Ele é digno, e Ele me abençoa, Ele me usa, e Ele me dá instrumentalidade. Veja como a fé está operando em tudo isso aí. Essa fé que está aliada ao serviço e ao sacrifício, ela não conta custos, por exemplo. Ela nem sente dor no coração pelo tempo despendido, pelos recursos despendidos, nem se arrepende de dispensar energia e esforço para o serviço do Senhor, porque é uma fé sacrificial, uma fé que envolve serviço, uma fé que se manifesta por um serviço sacrificial. Bem, eu devo me perguntar como um crente, então, tendo isso em vista: acaso eu estou particularmente dedicado e disponível para a obra do Senhor? Isso caracteriza a minha vida, que eu estou disponível e dedicado à obra do Senhor? Se eu posso responder sim a esta pergunta, é porque a minha fé se materializa por esse sacrifício e serviço. É uma fé orgânica, é uma fé que está crescendo. Mas eu nunca estou disponível para o serviço do Senhor e sacrificialmente pronto para o serviço do Senhor. Isso quer dizer que eu estou vivendo muito em torno de mim mesmo e do meu mundo ao longo dos dias, por mais legítimo que sejam as coisas desta vida. Servir a Cristo, queridos. Bem, eu devo me perguntar sempre isso: é essa fé materializada, exteriorizada por esse sacrifício, por essa maneira de assim viver? Paulo diz: e ainda que seja oferecido por libação sobre o vosso sacrifício e serviço da vossa fé, eu folgo e me regozijo com todos vós, porque houve serviço, porque foi uma fé materializada e uma vida voltada para Deus. Veja que nós temos a fé aliada a sacrifício e serviço. Um grande aliado da fé, um grande companheiro da fé é sacrifício e serviço para o Senhor, para a sua igreja. Ela se manifesta e se materializa, essa fé que eu digo que tenho, em serviço e em sacrifício ao meu Senhor neste mundo, porque eu vivo para Ele, porque eu represento neste mundo. A fé somente pode florescer e frutificar quando essas virtudes estão ativas, não é? Como um carro, um motor, não teria grande utilidade se as rodas, os componentes não estivessem ali. Qual é a utilidade dessa fé dentro de mim se não há o câmbio do serviço e a roda do sacrifício não está em movimento, se não está sendo materializada? Assim nós pensamos sobre isso: fé ligada a serviço, ligada a sacrifício, um grande aliado da fé. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8, nós temos um texto maravilhoso aqui, onde a fé está conectada a algo mais. 1 Tessalonicenses 5, 8.
onde Paulo diz: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Aqui o mesmo apóstolo Paulo está ligando fé, ou unindo a fé ao amor. Você percebe que ele nunca diz a fé, mas ele mostra a materialização da fé naquela igreja ou naquela. De que maneira essa igreja expressou ter uma verdadeira fé? Serviço, sacrifício. De que maneira essa outra igreja mostrou claramente a sua fé? Amor, esperança no retorno de Cristo Jesus. E aqui nós temos fé conectada ao amor. Couraça da fé ou do amor. Você já sabe muito bem sobre isso. Couraça. Paulo descreve o soldado romano, não é? Com aquele peitoral para proteger de lanças, de flechas, do golpe da espada, feito de couro. Somente reis, imperadores e os pretorianos, que eram líderes de um exército muito grande, usavam de metal. A maioria dos soldados na guerra era de couro. Couro rígido, forte, para proteger contra as flechas. E o ataque do inimigo, de grande importância, está aqui. Paulo toma essa ilustração, como ele faz em outros lugares, e aplica isso à fé. E aqui a fé e o amor vão de mãos dadas para o quê? Para a defesa do crente. Couraça do amor, para a defesa do crente. Conexão de fé e amor mostra que nós devemos exercitar essas coisas juntos. Nós estamos mais uma vez convencidos sobre o nosso Deus, sobre o nosso Salvador, sobre a sua palavra, sobre a sua missão neste mundo, sobre o porquê Ele nos chamou. Porque nós estamos convencidos dessas coisas, a nossa fé em Deus, na sua palavra, dessas verdades, significa para nós que nós desejamos amar ao Senhor acima de qualquer outra coisa nesta vida, e o seu reino, e a sua casa, e a sua obra. Esse é o peitoral protetor do crente. E com essas duas virtudes juntas, nós suportamos tentações e provações. Você percebe como é um problema com a fé às vezes? Eu estou indo por provações, por tentações, eu não estou suportando, é difícil demais para mim. Por quê? Onde está o peitoral da fé? É sempre um problema com a fé muitas vezes, que não está sendo exercitado como deveria, e por isso não está sendo exercitado da maneira que deve ser materializada. Sacrifício, envolvimento, e aqui amor por Deus, amor por sua palavra. Nós temos então fé conectada com amor. Mas Paulo se refere também a amor entre irmãos. Esse é o contexto aqui desta carta, deste capítulo. Porque a falta de amor entre irmãos sufoca e mata a fé. É como um ambiente ácido onde uma planta não pode crescer, não é? Uma terra muito ácida, onde frutos e ervas e flores não conseguem se desenvolver, são sempre mirradas. Assim, se não há amor prático, real, manifesto em respeito, consideração, domínio próprio entre os irmãos, então amor, ou melhor, a fé, não pode se desenvolver na igreja. Ela não conseguirá, será sufocada. Porque quando nós cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, e eu creio que esse irmão e essa irmã também crê no mesmo Senhor, e nós possuímos o mesmo Espírito habitando em mim, habitando nele, nela. Então um crente não pode ser demasiadamente introspectivo e reservado nos cantos, e se isolando de outros crentes, e se mantendo distante uns dos outros. Porque essa fé que me diz que ele também tem o Espírito Santo, e que ela também recebeu na conversão como eu, porque a Bíblia me ensina isso, e eu estou persuadido dessa verdade, isso é a fé, me leva a me aproximar de irmãos e irmãos, com quem eu viverei por toda a eternidade no céu, e a relevar quando pisa no meu calo, de certos mal entendidos, e palavras faladas no lugar errado, no momento errado, relevar essas coisas, porque nós vamos viver juntos e servir ao Senhor juntos, e dar um passo em direção uns aos outros. Esse é um comando de Cristo Jesus. Mas quando há disputa entre irmãos, e quando há aquele monstro horrível da fofoca, e quando há coisas como essa, como pode fluir a fé entre o povo de Deus? Não é um ambiente propício. O comando do Senhor Jesus Cristo é que nos amemos ativamente uns aos outros. Lembre sempre desse comando, que nos amemos uns aos outros e não que nos amassemos uns aos outros. Assim, esse ambiente é propício para a fé. E como nós agradecemos a Deus, porque nessa congregação o Senhor tem operado em nosso meio. E a harmonia, e a graça, e o crescimento é um ambiente propício para a fé. Ele opera em nós, e nos molda, e nos transforma. Glória ao Senhor por isso. Mas aqui em 2 Tessalonicenses 1:3, nós temos essa conexão da fé com amor. Amor entre irmãos. A fé, ela fortalece, ela enrijece o amor entre crentes.
E você percebe que essa fé demonstrada pelo amor tem sido um grande testemunho da fé para aqueles que estão de fora, não é? Quantas vezes familiares de crentes vêm à igreja e vem amor entre os irmãos, que é manifesto não por sentimentalismo, mas por respeito, grande consideração, tratando uns aos outros como pessoas dignas. Elas observam essas coisas, vem a seriedade entre o povo de Deus. Isso de alguma maneira comunica aquilo que nós cremos para outras pessoas. E as pessoas percebem essas coisas entre o povo de Deus. Na verdade, é maravilhoso pensar sobre isso. Mas quando, queridos, quando pessoas visitam uma igreja e veem divisões e dificuldades, as pessoas se comportando de maneira mais individualista, elas percebem que não há unidade, né, naquele corpo. E quando há uma recusa obstinada em demonstrar simpatia uns pelos outros e verdadeiro perdão em nossas falhas, então isso estraga o amor, isso estraga a fé, e a fé não pode crescer em um ambiente assim. Paulo está unindo aqui fé ao amor, ele uniu fé ao sacrifício, agora fé ao amor por Cristo primeiramente, e então pelos irmãos em Cristo. E há vários elementos que caracterizam esse amor por Cristo, deixa eu marcar alguns. Um elemento que caracteriza num crente um amor por Cristo contínuo, reflexão e resposta. Sempre é bom pensar sobre isso. Efésios capítulo 3, versículo 17 a 19. Efésios 3, 17 a 19. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento e altura e profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Veja o início do versículo 17, para que Cristo habite em vossos corações pela fé. Um grande puritano chamado Thomas Manton, ele explicando este versículo sobre Cristo habitando no coração de um crente pela fé, ele diz o seguinte: assim como o dinheiro habita no coração de uma pessoa gananciosa, assim o amor por Cristo deve habitar no coração de um crente. Maravilhoso, não é? Uma pessoa gananciosa não para de pensar em ganho, em lucro, em ter mais e mais. Assim também Cristo deve habitar em nossos corações, pensar nele, como melhor conhecê-lo, como melhor agradá-lo, como melhor representá-lo, como melhor me aproximar dele. Assim, dizia Thomas Manton, como o dinheiro habita, está sempre ali no coração de uma pessoa gananciosa, assim Cristo deve habitar em nossos corações. Bem, tenho eu gasto tempo em devoção pessoal a Cristo e tenho eu pensado sobre Cristo. Deixa-me dar um exemplo. Quando você estiver lendo os Evangelhos, e há tantos detalhes inspirados pelo Espírito Santo aqui, e você vê o Senhor Jesus Cristo fazendo certas coisas, lidando com os apóstolos, ensinando, conversando, às vezes põe um holofote só em Cristo por um minuto. Veja a disposição dele, veja o caráter dele, veja as palavras dele, veja a maneira como ele lida com cada tipo de pessoa. Assim Cristo habita em nós. Nós o conhecemos, nós o amamos mais, nós nos aproximamos mais dele. Observe a maneira e o comportamento e a atitude, e a beleza da glória do nosso Deus encarnado, Cristo Jesus. Essa é uma maneira de demonstrar amor por Cristo. Reflexão. E também resposta, quando nós somos desafiados pela palavra de Deus, é a palavra de Cristo, nós respondemos em submissão a ela. Essa é uma maneira de demonstrar grande amor por Cristo. Assim habite Cristo em vossos corações pela fé, por essa persuasão de que é verdadeiro essas palavras de Cristo e eu devo responder a ela. E quando eu faço, Ele habita em meu coração, pela fé, sempre pela fé. Uma outra maneira, pelo exercício da fé em Cristo, em suas palavras. Lá em 1 Timóteo 1,14, você pode dar uma olhada depois, nós vemos amor genuíno por Cristo como sendo um exercício da fé, uma forma de demonstrar amor. Porque sem fé, queridos, tudo que nós temos por Jesus Cristo é mero sentimentalismo. Sem essa fé que se une a serviço e sacrifício, sem essa fé que se une ao amor prático, tudo que nós temos por Cristo é um mero sentimento, é uma mera expressão, é uma bolha de ar, bela e bonita, refletindo luzes, mas que não gera e não causa nada. Assim, fé por Cristo deve estar unido à submissão a Cristo, à resposta a Cristo, ao conhecimento de Cristo, ao amor pelo seu corpo que é a igreja,
pela sua missão neste mundo, por isso que Ele nos preserva aqui. A fé deve ser manifesta dessas maneiras em nossas vidas. Bem, há tanta coisa a se considerar a respeito. Andar em santificação é uma terceira maneira, o elemento do amor por Cristo, porque eu sei que Ele é santo, e santo é o seu nome. E se de propósito, por escolha, por decisão, eu ando em santificação, então eu ando em amor por Cristo. Mas pastor, de que maneira isso se materializa? Da seguinte maneira: você vai nessa loja comprar uma roupa, então você escolhe não desonrar o teu Senhor por meio de uma roupa indecente. E ao fazer isso, você está fazendo porque você está convencido, isso é fé, que Ele é santo. Então você glorifica Ele na tua escolha. Isso é um culto racional dirigido ao Senhor. Assim, esse é um elemento de nosso amor por Cristo. Andar em santificação. E quando nós agimos assim, isso é recebido da parte dEle como um culto e como verdadeira fé. Uma outra maneira de expressarmos fé pelo Senhor é a fidelidade à sua palavra. Você conhece os métodos da palavra de Deus? De que maneira a igreja deve ser organizada? A Bíblia nos traz um retrato bem claro, bem preciso sobre a igreja, um modelo, um padrão. Mas isso não me interessa. Eu prefiro uma igreja assim, eu prefiro uma igreja daquela maneira, ao meu gosto, isso, aquilo. Isso não é fé nos métodos de Deus. De que maneira nós devemos evangelizar? A Bíblia diz: proclame a palavra. É um método proclamacional. Pastor, isso não funciona hoje em dia. Traz as bandas, traz o teatro, traz a coreografia. Isso não é fé, queridos. Isso é uma pequena fé. Uma grande falta de fé nos métodos da palavra de Deus. Uma demonstração de amor por Cristo é crer em seus métodos e crer no seu poder que opera através desses métodos, seja para o evangelismo, para a construção da igreja, para tudo que Ele nos deu na palavra. A Bíblia não é suficiente apenas para a salvação, ela também é suficiente ou completa para guiar a igreja ao longo dos séculos até o retorno de Cristo, para nos dizer como nós devemos viver e proceder. Ela é completa e suficiente para isso. Uma maneira de demonstrarmos amor por Cristo é a nossa submissão aos seus métodos, fidelidade à sua palavra. Outra maneira óbvia, envolvimento na obra de Cristo. Não adianta ter tantas palavras e tantas expressões se eu não me encontro envolvido na obra do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós estaremos enganando a Cristo. Assim, a fé não pode ser apenas um sentimento. Se a fé não está conectada a serviço, a sacrifício, a um amor proativo, a esses elementos de fidelidade, então tudo que nós temos é apenas sentimentalismo. Bons sentimentos por Cristo, bons sentimentos por sua palavra. Amigos, não nos enganemos. A fé deve estar ligada e conectada. E assim ela cresce, e assim ela se desenvolve, e assim como músculos fortalecidos, nós seguimos pela vida sem tombar com facilidade em pequenos ventos que vêm sobre nós ou grandes ventos, porque a nossa fé está firmada nessas coisas. Nós estamos persuadidos sobre elas e somos conduzidas por elas. Amor pelos irmãos, amor por aqueles que foram salvos, aqueles que possuem a mente de Cristo Jesus. Amor por outros irmãos é um comando de Cristo ao seu povo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Amor pelos irmãos é um sinal de verdadeira conversão. Cristo não salvou uma coleção de indivíduos separados, isolados em suas questões, em seus cantos, não. Ele salvou uma igreja. E ao salvar uma pessoa, Ele salva ela para dentro do seu corpo, que é a igreja. Isso deve caracterizar a vida de um crente, que ele está ligado ao povo de Deus de maneira real. Uma igreja não pode ser apenas um púlpito, uma audiência, ou pessoas que frequentam a igreja. Às vezes você ouve essas coisas e entristece o coração. A igreja que eu frequento apenas frequento. Não é um membro, um olho, uma mão, um dedo para levantar, para olhar, para funcionar junto. Não, apenas frequento a igreja que eu frequento. Que triste, que tragédia para um crente não amar o corpo de Cristo e não mostrar lealdade pelo corpo de Cristo. É um sinal de uma verdadeira conversão, que nós fomos enxertados nesta oliveira que é a igreja, e ali nós tiramos a nossa seiva de Cristo pela palavra e somos frutíferos para a sua glória, sua noiva. Quão importante, quão grandioso e glorioso a igreja local do Senhor Jesus Cristo neste mundo. Às vezes as pessoas falam sobre a igreja. Tem certos teólogos por aí que desencaminham o povo de Deus. Eles ficam falando sobre a igreja, mas você não encontra isso na palavra de Deus. Nós temos a igreja como um termo para a igreja universal ou invisível, mas essa você não consegue ver. Essa está espalhada por todos os países, em todas as épocas. Nós a veremos quando subirmos, estivermos na glória.
Mas a Bíblia se refere a igrejas, não a igreja continuamente, igrejas locais. Assim, a nossa fidelidade não é à igreja invisível, porque enquanto corpo, pessoa nesse mundo, você tem que estar conectado a uma igreja local, visível. Você percebe a diferença? Isso é muito importante. Então, quando as pessoas saírem por dizer, olha, eu pertenço à igreja invisível, mas qual é a tua igreja? Não tem nenhuma. Isso é uma grande desobediência à palavra de Deus. Essa é uma capa para a preguiça, para a desonra, para o egocentrismo, para a autoindulgência, para eu conduzir a minha vida. Porque se eu estou na igreja, eu preciso me submeter à palavra de Deus, eu estou envolvido. Eu não quero isso, não. Você percebe que tempos nós vivemos? A igreja no local. Amor por ela, por aquela em que Deus te colocou e te plantou a responder a tua oração. Fidelidade, zelo, desejar ver o corpo de Cristo em desenvolvimento belo para Cristo, sem mácula, sem mancha, não aos pedaços, forte, um exército vigoroso. E a nossa fé, em amor por Cristo, se manifesta em amor pelo corpo de Cristo. Nós não vemos a Cristo com os nossos olhos físicos, mas pela fé. O que é que nós vemos de Cristo, o seu corpo, aqui neste mundo? Satanás não pode atacar Cristo com suas mãos, como ele fez um dia no passado. Então, o que ele ataca hoje? O corpo de Cristo, a igreja. Oh, queridos, a igreja é o centro de todas as coisas no plano de Deus. Cristo Jesus, o seu Filho, o seu amor por sua igreja. Uma demonstração clara de que uma pessoa tem uma fé viva, crescente, é o seu amor pelo corpo de Cristo. A sua lealdade, o seu zelo, não meros indivíduos isolados numa congregação, mas uma família, um exército em Cristo Jesus. Pessoas transformadas com a mesma mente de Cristo Jesus. Agora volte ao versículo de número 4, em 2 Tessalonicenses, nosso texto inicial. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, nós temos mais um elemento, um aliado da fé. Aqui está, 2 Tessalonicenses 1,4, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, observe, ele não diz na igreja de Deus, ele só pode falar das igrejas locais de Deus, por causa da vossa paciência, observe agora, e fé. Paulo está conectando fé à paciência, ele sempre faz assim. Ele sempre mostra a maneira que o povo de Deus exterioriza a sua fé, por causa da paciência que é consequência da sua fé em Cristo, por causa desse fruto que mostra que vocês foram plantados em Cristo. Esse foi o fruto mais característico aqui nesse momento, a paciência desses irmãos. Fé conectada à paciência. Uma conexão mais óbvia, obviamente, fé tem que andar com paciência. É mais óbvia, mas não é menos poderosa. Paciência aqui, querido, significa perseverança. Sempre que você lê paciência no Novo Testamento, leia perseverança. Porque não é uma paciência estática, imóvel, esperando algo. É uma paciência no sentido de perseverar naquilo que se deve perseverar, até chegar ao final. Você persevera em paciência até alcançar, até o retorno de Cristo, até a sua presença com Ele, aos frutos que você deseja ver no teu caráter sendo desenvolvido. Então leia perseverança. Quando a fé é ativa, ela naturalmente conduz à paciência, ou à perseverança, literalmente, nas provações, na espera pela conversão de amigos, no desejo de ver pessoas sendo moldadas e sendo melhoradas. A fé persevera em paciência, em oração, certamente, porque nós estamos convencidos de que Deus possui um plano soberano e uma vontade soberana, e que Ele realmente intervém em nossas vidas, e que Ele ouve a oração do seu povo. Assim nós perseveramos em oração e serviço, em paciência, até o tempo da graça de Deus. Saiba que Deus sempre ouve e sempre responde à oração de um crente feito segundo a sua vontade, mas a maneira em que Ele responderá pertence a Ele, a medida e a forma e o tempo também. Assim nós perseveramos pela fé, porque nós estamos persuadidos de que Ele ouve as nossas orações. Então, perseverança em serviço, em espera, em oração, é um sinal de uma fé vigorosa e real na vida de um crente. O Senhor conhece o nosso estado e as nossas condições, e infalivelmente Ele nos conduzirá, porque esse é o seu propósito, esse é o seu plano e essa é a sua promessa em sua palavra. Assim nós possuímos essa convicção que nos encoraja a paciência. Essa convicção é a fé que nos move. E nós perseveramos, queridos, perseveramos em santificação ativa,
em testemunho real por familiares, por amigos que estão tão distantes de Deus às vezes e são tão antagonistas. Esperamos pela melhora no caráter, por transformação, por crescimento, no dever de ser um instrumento útil na seara do Senhor, na obra do Senhor. Você se envolve com essas coisas? Ou será que nós deixamos de lado o nosso dever na primeira dificuldade, na primeira provação? Nos esquecemos que elas virão para testar também a nossa fé, a nossa convicção. Mas se nós perseveramos, a fé nos leva a isso, no meio desse serviço. Bem, você deixa de estar na casa de Deus no dia do Senhor, de adorá-lo, de servi-lo. Às vezes você ouve sobre crentes que dizem assim: eu optei por não estar na igreja hoje. É chocante ouvir coisas como essa, não é? Ela está dizendo para Deus: Senhor, hoje eu optei não te adorar, não te servir, não submeter-me ao teu comando, não vir à tua casa de oração. Tantas coisas que vêm provar a nossa fé e dependência do Senhor, mesmo coisas práticas como essas. Bem, por outro lado, se nós não estamos prontos a exercitar a paciência, nós rapidamente enfraquecemos a nossa fé. E se nós somos habitualmente pessoas impacientes, pessoas irritadiças, pavio curto, bem, nós contradizemos a nossa crença. Nós contradizemos e ferimos a nossa fé, porque a fé opera pela paciência, pela perseverança. A fé não pode ser exercitada em uma atmosfera de impaciência, irmãos. Aqui está a fé conectada com paciência, com perseverança. Às vezes você observa isso. O irmão vem, entra pela porta, aquela cara. Não, pode ser dor de estômago, algum problema. Nós não tiramos conclusão nenhuma. Mas continuamente entre os irmãos com temperamento irritadiço. Deve haver algum problema com a fé deste irmão. Não há paciência que opera pela perseverança. Quantas dificuldades são resultados de uma fé minguante, de uma fé pequena? Não é? Questões durante a semana que me afetam e eu não estou conseguindo exercitar a fé porque o músculo da fé está tão flácido, então eu estou tão preocupado e tomado, e o pavio é curto, e a autocomiseração toma conta de mim, e você sabe que é um problema da fé, da persuasão nessas promessas e nessas verdades que não está funcionando direito. Ó, queridos, aqui está fé conectada à paciência, à perseverança. 2 Tessalonicenses capítulo 1, nós corremos para o final, versículo 11 agora. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus nos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade. Observe agora, e a obra da fé com poder. Você percebeu? A obra da fé com poder. Fé conectada a poder. Fé e poder, como fé e paciência, estão logicamente conectados, porque fé deve estar conectada a poder. Se a fé é exercitada continuamente em dependência do Senhor e em oração, então nós experimentamos o poder de Deus em santificação. Se a fé é exercitada continuamente em oração e em dependência do Senhor, nós experimentamos o poder de Deus no testemunho de Cristo, no serviço cristão. Essas coisas são naturais. Se nós exercitamos fé em oração e obediência, então nós vamos experimentar poder no testemunho, poder em santificação. No entanto, se nós não estivermos preocupados em provar ou experimentar o poder de Deus, e nós falhamos em orar por ajuda, por esse poder, por ajuda, então não haverá nenhuma bênção. E, consequentemente, a nossa fé se tornará uma fé minguada, diluída, diminuída. Por que será que há pouquíssimo poder na vida de crentes? E, mais uma vez, não estou falando sobre poder esotérico, pentecostal, de gritar e pular, mas vigor, continuidade, grande paz, grande maturidade, continuidade ao longo dos anos. Me pergunto se haveria alguém assim no nosso meio. E você tem uma fezinha mínima, pequena, porque você não ora por ajuda e diz: Senhor, me ajuda nisso. Me ajuda nisso, me dá graça nisso, e poder nisso, e força nisso. Há esse elemento do meu caráter que eu vejo continuamente voltando, essa autocomiseração talvez, ou esse pavio curto, ou essa inclinação para ser curioso demais na vida dos outros. Há um traço ruim do meu caráter que me põe em problemas e dificuldades. Eu não tenho controle sobre a minha língua, eu falo antes da hora, coisa que eu não deveria. Me dá poder para vencer isso, Senhor. Me ajuda a melhorar isso.
E eu começo uma coisa, daqui a pouco eu não estou fazendo isso, já parei de novo, já fui levado por algum entretenimento, alguma atenção. Me dá poder, graça para permanecer contínuo. Se há dependência em oração e submissão à vontade de Deus, então há grande poder na vida cristã, há grande firmeza na vida cristã. Oh, amigos, a fé nos leva a experimentar o Senhor e o poder do Senhor em nossas vidas. Você percebe que o crente, ele vive, deixa eu usar um termo, no realmo sobrenatural? É verdade. E esse é o realmo, poder dado por Deus para seguir em frente e melhorar e crescer. Não nos diz a palavra de Deus pelo mesmo apóstolo em Filipenses: todas as coisas posso naquele que me fortalece. Ele te fortalece. Ele te fortalece e você pode todas as coisas. Assim você pode vencer esse temperamento ruim, porque você pode todas as coisas em Cristo. Assim você pode vencer esse desânimo contínuo que vem tomar conta de você e você não está envolvido na obra do Senhor, porque você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Essa é a aplicação correta desse versículo de Paulo. Porque eu estou persuadido dessas verdades e eu dependo do Senhor em oração e peço a Ele por graça e poder, então eu experimento poder em santificação, poder em testemunho, poder em crescimento do caráter, poder para agradar a Deus e viver uma vida tão centrada nele, tão cheia de gozo e paz nessa jornada. Isso vem do Senhor, queridos. A vida cristã é a melhor vida possível sobre a face da terra, porque há pessoas que vivem como se estivessem no calabouço, crentes em Jesus Cristo. Será que nós absorvemos a falsa ideia de fé do pentecostalismo e porque eu não adquiro aquelas coisas que me foram prometidas, eu vivo assim? Não, uma vida voltada para o Senhor, verdadeiro poder para crescer, para agradá-lo, para representá-lo, para servi-lo. Deixa-me concluir aqui. Esse deve ser o nosso desejo íntimo, de experimentar o poder de Deus, de nos exercitar na fé. Fé conectada a certos elementos, textos que nos ajudam a fé que floresce, a fé que matura, a fé que frutifica, fé conectada a serviço e sacrifício, fé conectada a amor, primeiro por Cristo e pelo seu corpo, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, por sua obra e missão neste mundo, alcançar almas, fé conectada à paciência ou perseverança ao longo da jornada, e fé conectada a poder, experimentando de Deus em nossas vidas, vendo aqueles frutos, vendo aqueles elementos e virtudes que tanto desejamos ver em nossas vidas. Deus dá poder para isso, e fé precisa ser exercitada em oração, em dependência dEle. Que o Senhor nos abençoe a todos, e a nossa fé como indivíduos e como igreja se torne mais sólida e mais vigorosa para a glória de Cristo Jesus.